Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes do canal A Bíblia em Foco. Eu sou o pastor Levi Longaray e esse é o seu canal A Bíblia em Foco. E nós estamos apostos para gravarmos mais um vídeo na tarde desse dia. Procuramos aqui um momento, estamos com um pouquinho de folga aqui no nosso dia. Vocês sabem que eu sou vendedor autônomo, eu trabalho vendendo veículos. Eu não sou ligado a uma empresa, eu não bato cartão, então o meu tempo quem faz sou eu. E graças a Deus que tem estendido a sua mão de misericórdia sobre a minha vida profissional, sobre a minha vida material, física e espiritual, e que Deus me deu uma esposa amável, bondosa, querida, que entende meu ministério e eu entendo dela. E toda a vida, ao longo desses 21 anos que nós estamos casados, e quase 3 décadas pertenço à casa de Deus, ela tem me ajudado. E nós temos caminhado junto nas nossas limitações, um ajudando o outro, estendendo a mão ao outro, entendendo perfeitamente o ministério que cada um de nós temos lá em casa. Porque eu já falei num vídeo para os irmãos, que lá na minha casa nós temos pessoas que contribuem com a obra de Deus. Eu sou pregador, a minha esposa é pregadora do Evangelho, minha filha mais velha é cantora e os meus 2 filhos já estão se encaminhando também para algo na casa de Deus. Que glorioso é nós termos a nossa família na presença de Deus. Você que não tem a sua família toda na presença de Deus, não fique triste, continue perseverando, orando. Talvez você veio primeiro, e aí não é a situação da minha casa. Eu já casei dentro do Evangelho, e eu trouxe os meus filhos debaixo da orientação da palavra de Deus. Então cada caso é um caso, mas Deus pode salvar a sua família, Deus pode trazer o seu esposo, Deus pode trazer a sua esposa, Deus pode reconstruir e restaurar a sua família e você pode ser feliz na presença de Deus fazendo a obra de Deus, meus irmãos. É muito glorioso a gente poder falar do amor de Deus, tá certo? Queridos e amados irmãos, dando sequência, quem poderia ser, na sua opinião, quem deveria ou quem você acharia que deveria ser o sucessor do missionário Davi Miranda entre a família Miranda? O que você acharia que devia ser? Mas nós só achamos, você só teve a opinião, porque quem vai concluir a obra, quem faz a obra é Deus. E é sobre esse tema que nós estamos tratando nesses últimos vídeos. Queridos e amados irmãos, poderia ser o Davi Miranda Filho, sucessor do missionário Davi Miranda? Quem sabe até poderia, como eu falei em outros vídeos anteriores. Poderia ser o Daniel Miranda? Poderia, quem sabe. Poderia ser o Sérgio Sora? Poderia. Mas, irmãos, entenda que na obra de Deus, quem coloca o sucessor e tira não é nós, é Deus. As nossas opiniões, as nossas ideias, aquilo que nós achamos e pensamos é muito importante, sim. Mas, na verdade, o que vai fazer a diferença e o que vai imperar na última hora, a última ideia e a última palavra sempre vem de Deus, porque Deus não está olhando para nós, digamos que uma pessoa, Deus está olhando na coletividade. Deus está pensando no globo terrestre, onde estão as igrejas. Deus está pensando na direção da igreja, como que será para as igrejas. Então, nós temos uma visão limitada, Deus tem uma visão ampla. Então, é Ele quem decide, aquele que vai ficar assim para suceder a igreja. Poderia ser o pastor Davi Miranda? Poderia. Mas por que não foi? Não foi porque Deus não quis. Alguém pode dizer, mas o pastor Davi Miranda ama a doutrina. Amar a doutrina é uma coisa, viver a doutrina é outra. Vocês entendem? Pregar a doutrina, eu posso pregar mesmo errado e vou salvar muitas pessoas porque aquilo que eu estou pregando é uma grande verdade da palavra. Mas se eu não viver o que eu prego e eu não for constante e perseverante naquilo que eu faço, e naquilo que eu busco e naquilo que eu digo, eu certamente não vou conquistar um lugar grande na presença de Deus. Tá certo? Então, o pastor Davi Miranda Filho, por que eu acho? Davi Miranda Filho é uma pessoa excelente. Quem conviveu com ele sabe que é uma pessoa de um coração grande, uma pessoa, coração grande no sentido que eu digo, não doente, enfermo, um coração grande, cheio de amor, uma pessoa querida, uma pessoa amável, bondosa. Mas o pastor Davi Miranda Filho, ele não ia ter as qualificações para assumir a presidência e a sucessão do missionário Davi Miranda de forma alguma. Quem conviveu com ele sabe que é uma pessoa boa, amável, querida, inteligente, uma pessoa que prega uma mensagem extraordinária, uma pessoa que tem um dom espiritual de cura maravilhoso, enfim, uma pessoa querida, mas ele não viveu aquilo que ele pregou.
ele não permaneceu naquilo para o qual ele foi chamado. Quem sabe o missionário já botou o nome no próprio pastor Davi, de Davi, quem sabe a visão, o próprio missionário, quem sabe queria que fosse ele, mas o querer do homem não é o querer de Deus. Tem coisas que mesmo você sendo presidente, mesmo você sendo pai, mesmo você sendo o líder da obra, quem vai dar o amém final é Deus, porque não depende de você e do teu querer, depende da circunstância de vida e daquele testemunho ministerial que aquela pessoa está apresentando ao longo do tempo da jornada. Então, tinha nome para ser o sucessor, tinha tudo para ser o sucessor, mensagem para ser o sucessor, mas não foi o sucessor do missionário. E isso dividiu muitas opiniões, muitas pessoas ficou triste, ficaram magoados e outros ficaram entristecidos porque não foi o pastor Davi Miranda Filho. Bom, o pastor Davi Miranda Filho, ele que construiu a sua história ministerial dentro da Deus é Amor, não foi o missionário nem os demais, ninguém tem culpa. E nem ele tem culpa de não ser ele, mas eu digo que ninguém tem culpa de não ter sido ele, porque ele não conseguiu alcançar testemunho para ser o líder, presidente, sucessor do missionário Davi Miranda, porque desde novo o pastor Davi nunca teve firmeza, na verdade, era uma queda atrás da outra, e Deus levanta o homem 7 vezes se ele cair, mais que 7 perdoa. Não estou aqui para reter perdão ou coisa dessa natureza. Então os irmãos, quando comentar, tenham paciência, né? Não venham achar que eu sou um desconhecedor da palavra, que eu não sei o que estou dizendo. Deus levanta o caído quantas vezes tiver que levantar. E antes do arrebatamento, enquanto haver vida, há esperança. Você não pode cometer pecados terríveis que vai te impedir da salvação, mas se você ainda há possibilidade de você voltar atrás em tudo, enquanto tiver vida tem esperança. Enquanto a igreja não for arrebatada, você pode fazer um concerto real e verdadeiro com Deus e tocar a vida. Agora só não banalize o concerto, não banalize o pedido de perdão, não fique banalizando com as coisas de Deus, porque as coisas de Deus não são de ser banalizadas. Se você é fraco em si, Deus sempre vai estar estendendo a mão, mas tem pessoas que eles estão brincando com o perdão. Então o pastor Davi sempre teve essa queda, caía, levantava, caía, cometia algumas coisas que lhe colocavam em escândalo, coisas que foi a nível de rede mundial, de televisão, de computador, então fica complicado para ele ter sido sucessor. Muitas pessoas queriam, não tem que ser, porque tem pessoas que esquecem tudo ligeiramente que é feito dentro da nação, dentro de uma denominação, mas vocês têm que saber que tem coisas que impedem a pessoa de ser um líder e representar uma sucessão de uma pessoa como missionário e de uma igreja como a Deus é Amor, que sempre pregou a moral, o respeito, os usos e costumes, a doutrina interna, a doutrina externa, e que sempre pregou ordem. Então uma igreja que sempre pregou ordem, cair na desordem, fica complicado. Então automaticamente era visto que não seria o Davi Miranda Filho, ainda que ele quisesse. A gente percebe que ele não estava construindo uma carreira ministerial para ser o líder e sucessor da igreja. Mas a Igreja de Deus é Amor tem muitas pessoas que têm pouco conhecimento. Tinha pessoas que dizem para mim, vai ser. Como, irmãos? Se vocês têm que entender que quem vai ser o sucessor de um líder como missionário tem que construir uma carreira ministerial dentro da igreja, não é hoje. Ele tem que vir de décadas mantendo um testemunho de vida para poder suceder o líder e fundador da igreja que permanece fiel ao testemunho da palavra. Então, meus queridos e amados irmãos, aquele levanta e cai, aqueles escândalos com mulheres, aquelas coisas que foram expostas no YouTube, nas redes de televisão, aquilo manchou de certa forma o ministério e a carreira ministerial, de uma certa forma que ele não correu bem e jamais ele poderia ser o sucessor da igreja, mesmo que ele reconciliasse com a irmã Raquel, que ele se mostrasse para a igreja reconciliado e tocar a sua vida. Eu acho que o sucessor não poderia ser ele tinha que tocar a sua vida a nível ministerial, como pastor, responsável de qualquer coisa dentro da igreja, mas já a liderança da presidência ficou muito complicado para ele ser o sucessor do missionário. Bom, uma qualidade dele é que toda vez que ele cai, ele tem caráter e cara, não é que nem muitos que eu conheço, que nem o Samuel Mariani e tantos outros que erra e cai e quer provar que não caiu. Quer fazer dos pastores renomados e das pessoas experientes como a gente que está há anos no evangelho, acreditar em falácia e continuar no orgulho e no eu, trocar de igreja, vindo do Recife, de Pernambuco para a igreja em São Paulo, no Brás, querer mudar, mas não adianta, irmão, mudar de lugar não cura pecado de ninguém, não restaura a vida de ninguém. A pessoa tem que reconhecer os seus erros, confessar, vir em público e dizer, olha, irmãos, eu caí mesmo, eu fracassei, aconteceu, e eu quero dizer para vocês o seguinte, eu vou me levantar de novo, quero fazer a obra, mas eu conto com as vossas orações. Aí Deus se agrada, isso é bíblico, aí a pessoa se levanta. Então, se há uma das qualidades que o Davi Miranda Filho tem, é
reconheceu que errou e vinha a público e falar. E isso aí é uma qualidade muito grande na vida de um homem. Então não estamos aqui para puxar sardinha para a vida dele, mas ele tem caráter de vir e dizer, olha, eu errei, vocês me perdoem, entendeu? E isso Deus se agrada. Então veio a ser que não foi o pastor Davi Miranda Filho, o sucessor do missionário. Tinha nome de sucessor, tinha mensagem para sucessor, tinha tudo para ser o sucessor, mas não correu a carreira a nível de um sucessor do seu pai, do missionário Davi Miranda. Então, irmãos, que os irmãos entendam que o dono da obra é Deus. Eu acho que muitas das coisas acabou entristecendo ele, aquela separação da esposa, e a Igreja de Deus e Amor tem uma doutrina certa sobre casamento, ela não abre mão do casamento, de um segundo casamento, não abriu mão nem para o Davi. Tem gente que fala mal da igreja, mas a igreja não tem como consertar os filhos do missionário. Os filhos do missionário são disciplinados, passa o tempo de disciplina, volta ao trabalho da igreja. O que você vai fazer? Nada mais que isso, é isso que a Bíblia manda fazer. Agora a igreja não concordou com o segundo casamento, e isso fez com que o próprio Davi saísse, o Sérgio Sora saísse, e porque na Igreja dos Amores jamais eles iriam casar novamente. E eu acredito que no ministério para onde ele abriu e ele foi, que Deus guarde ele, que ele também não venha casar novamente, porque não é questão de ministério ou placa de igreja, o casamento bíblico é um só, né? A pessoa deve viver a sua vida toda com a mulher da sua mocidade, usufruindo daquilo que Deus estabeleceu dentro do casamento. É isso que eu conheço biblicamente. Eu não conheço outra mensagem, e se alguém quiser separar, que fique só. O resto é teologia espúria do mundo e da nova era, dessa era que estamos vivendo. Vocês entendem? Querendo colocar aberrações dentro da igreja. Queridos e amados irmãos, então, fica aí bem esclarecido, não foi o pastor Davi porque não era para ser, porque Deus não permitiu ele ter estrutura ministerial, perseverança e constância para ser o sucessor do missionário. Que Deus te abençoe. Falou com vocês, pastor Levi Longaray. Não esqueçam, compartilhe, comente e deixe o like para positivar o nosso canal.